Olhem, é uma exposição rápida do que seja racionalidade, mais um conceito pertencente à epistemologia. Isso aí eu resumi do capítulo 5 de um livrinho introdutório, um bom livrinho introdutório de Duncan Pritchard, What is this thing called knowledge? O que é essa coisa chamada conhecimento? Aqui eu recomendo, e eu acho que você pode começar com introduções como essa, e contanto que leia os artigos de fundo. Racionalidade é uma questão pouco abordada. Há livros sobre isso, mas faz parte da epistemologia e é algo difuso. É difícil você ter clareza, alguma coisa concreta sobre o que seja racionalidade. Em epistemologia, o que nós nos interessamos é com a racionalidade epistêmica, isto é, a racionalidade do saber que, das coisas. E o conhecimento, nós sabemos, depende de crenças, e as crenças epistêmicas, isto é, as crenças do saber que, eu sei que 2 e 2 são 4, etc., elas precisam ser racionais. Então, racionalidade é algo que tem a ver com crenças bem justificadas, ou suficientemente justificadas. O exemplo de Pritchard. O que é uma decisão racional e uma decisão irracional, para contrastar? Uma decisão racional é de um juiz que toma a sua decisão com base em evidências diretas ou indiretas de uma contravenção da lei. Então, com base nessas exigências e uma lei que seja razoável, isso é tautológico, mas ele decide racionalmente. Agora, se o juiz decidir jogando uma moeda no ar, e se der cara ele absolve o réu, se der coroa ele o condena, ele está sendo epistemicamente irracional. Então, aqui nós podemos ver a diferença através de exemplos. No entanto, há racionalidades que não são epistêmicas, racionalidades práticas relativas à ação. Pritchard dá o exemplo de uma pessoa que precisa saltar de uma pedra a outra. As duas pedras estão a uma distância de 1 metro uma da outra. A segunda pedra um pouquinho mais alta. Claro que ela pode saltar, mas as suas pernas fraquejam diante disso, porque há um precipício entre as duas pedras, e ela pode ver. Claro que se ela for uma pessoa que tem crença de que os deuses estarão a seu favor, ela está sendo protegida, a mão de Deus repousa sobre o meu ombro, ela tem mais chances de correr, saltar e, obviamente, chegar conseguir o que almeja. Agora, se ela não tem crença em nada, as suas pernas fraquejarem, ela pode não ser capaz de saltar sobre o precipício. Então, não importa aqui se os deuses estão a seu favor, ou mesmo se eles existem. O que importa é que, num certo sentido, é racional, ou pelo menos é razoável, você agir seguindo uma crença. E há muitas pessoas que acreditam em olho grande ou coisa assim. Isso é uma forma de facilitar um agir racional, ou pelo menos razoável. E há pessoas que curam-se de doenças, por exemplo, a remissão espontânea de um câncer pela força da fé,
Existem casos de remissão espontânea. Bom, não sei se é sempre pela força da fé ou alguma coisa psicológica, um elemento psicológico, mas o elemento psicológico pode ajudar. Então, isso seria uma forma de racionalidade prática que não é muito racional. Então, faz sentido questionar se Richard está falando realmente de algo de racionalidade no sentido próprio da palavra. Parece que não. Parece que isso aí não chega a ser racionalidade no sentido forte da expressão. Mais convincente é a racionalidade prática, determinante da ação. A ação é constituída de uma crença, a razão para uma ação é constituída de uma crença adicionada a um desejo. Quando você tem crença mais o desejo, você tem a razão para agir. Por exemplo, eu decido que agora, daqui para frente, eu vou comer mais de 50% da minha alimentação serão vegetais. E eu faço isso. Eu terei, então, uma ação movida pela minha intenção. A ação serão os movimentos, a minha busca de vegetais, de uma alimentação vegetal, parcialmente vegetariana. Agora, por que eu fiz isso? Qual é a razão de você agir assim? Eu posso dar uma razão que é, primeiro, que eu desejo permanecer saudável. Aqui está o desejo. Depois, eu acredito, eu tenho crença naquilo que o médico me disse, que se eu me alimentar em grande parte de vegetais, isso será bom para os meus rins, para não sobrecarregar meus rins, porque isso o nefrologista me disse. Bom, eu estou imaginando esse exemplo. Então, eu posso responder. A razão pela qual eu vou agir assim, vou passar a comer mais de 50% da minha dieta de vegetais, é que eu desejo permanecer saudável e que o médico me disse que para não sobrecarregar os rins, por parte do que eu como deve ser constituída de vegetais. Então, há uma crença, eu creio naquilo que o médico me disse, e há um desejo, que é o desejo de permanecer saudável. Note que a crença que me leva a comer vegetais, aí há um problema, porque é ela própria uma crença epistêmica. Uma crença porque ela tem uma justificação racional, uma crença teórica, que para diminuir a sobrecarga renal, a maior parte da minha alimentação deve ser vegetariana. Então, parece que dentro da razão prática que me leva à ação, se introduz, ocultamente se introduz a racionalidade epistêmica. Quer dizer, essa racionalidade que leva à minha crença, se o meu agir é realmente racional, é uma racionalidade epistêmica. Então, a racionalidade prática não é bem assim. Mas, vamos passar então, já que não resolvemos isso, passando para outro assunto. O que é exatamente a racionalidade como um todo? Se pergunta Pritchard. Afinal, falamos até agora de razões. Mas como chegamos à razão? A racionalidade, a um ente racional, como nós podemos pensar que uma pessoa é mais racional do que outra, ou do que era antes? Primeiro, a hipótese é de que a racionalidade é adquirida pela maximização das crenças verdadeiras. Mas há um problema. Se eu decorar a lista telefônica, diz Pritchard, eu estarei maximizando as crenças verdadeiras. Mas isso não será nada racional. Um personagem do romance de Sartre, A Náusea, era o autodidata. Sartre frequentava a biblioteca e o autodidata também
frequentava a biblioteca. Até que o sujeito Roquental, que ele está no lugar de Sartre, descobre que aquele sujeito, autodidata, ele lia os livros da biblioteca por ordem alfabética. Não parece muito racional, mas, no entanto, parece que ele está maximizando as crenças verdadeiras através desse método como de algum outro. Uma alternativa para a aquisição de racionalidade seria oposta à primeira. 2. É a minimização das crenças falsas. Ao invés de maximização das crenças verdadeiras, uma minimização das crenças falsas. Mas esse segundo caso também, segundo extremo, também é problemático. Porque um cético que não acredita em nada, ele também não terá crenças falsas. E ele será perfeitamente racional. Ele abstrai de se comprometer com qualquer verdade. Então, esse cético será, dentro dessa definição de racionalidade, minimização das crenças falsas, como não crê em nada, ele será um exemplo de racionalidade. Então, a solução de Pritchett, que ele considera, dentro da literatura, é de um equilíbrio entre maximização de crenças verdadeiras mais a minimização das crenças falsas. Bom, chegamos até aqui. Mesmo assim, nem todos os problemas ficam resolvidos. Aliás, parece que ainda estamos distantes de um entendimento do que seja racionalidade como um todo, de um indivíduo, de como medi-la. Afinal, segundo essa maneira de ver, maximização do número de crenças racionais, de crenças verdadeiras, mais minimização do número de crenças falsas, segundo essa maneira de ver, uma pessoa que acredita em uma porção de verdades triviais será considerada racional. Por exemplo, a pessoa que decorou a lista telefônica, ou o autodidata de Sartre, será tão racional como o físico que desenvolveu a teoria da relatividade. Ou Kim Peek. Kim Peek foi um savante que tinha uma memória absoluta, memória factual. Aqui ele está decorando listas telefônicas. Bastava ler as páginas que aquilo era fixado na sua memória. Então, ele seria um exemplo de ente racional. Parece que não é mais racional do que outros. Ele tinha deficiências sérias em outras áreas de sua cognição. Listas telefônicas não eram, digamos, física teórica, um assunto difícil. Bom, há duas respostas a esse questionamento. A primeira é aceitar que Kim Peek é tão racional quanto Einstein, por exemplo. Democraticamente, o que conta é a maximização das verdades e minimização das falsidades. Talvez Einstein até perca com isso de Kim Peek, porque ele acreditava, por exemplo, que poderia desenvolver uma teoria do campo que nunca, teoria do campo unificado, que ele nunca conseguiu, e se sabe hoje que era impossível de desenvolver a teoria que ele queria da maneira como ele queria. Bom, o problema é, se você iguala Kim Peek a Einstein, então essa resposta interessa pouco aos epistemólogos, porque eles não estão pegando, você não está pegando a racionalidade epistêmica como aquilo que conta como relevante para o conhecimento humano. Einstein, ou Newton, ou Kant, que seja. Uma resposta interessante é que as verdades importantes geram uma porção de outras verdades. Elas são frutíferas, fazendo-nos aprender uma porção de outras coisas. Mas as verdades da lista telefônica não são frutíferas, elas não nos levam a outras verdades.
as verdades da física relativista, descobertas por Einstein, elas são frutíferas nesse sentido. Essa é a possibilidade aventada por Pritchett para resolver a questão. Isso aí tudo é discutido pelos teóricos. Racionalidade e responsabilidade epistêmica. O autor passa, então, a expor o problema da responsabilidade epistêmica. É uma questão ética que cerca o pensamento racional. Você pode utilizar argumentos racionais de forma irresponsável, sem preocupação com a veracidade das evidências fundamentadoras. É o caso do inventor de bullshits, que é uma pessoa que sabe muito, é bastante inteligente, mas não tem nada para dizer. Então ele cria invenções intelectuais, e isso nós vivemos sob uma epidemia de bullshit, segundo o filósofo Harry Frankfurt, que escreveu esse livrinho que eu recomendo, chamado Bullshit. Porque as pessoas hoje são mais informadas e mais capazes, mas talvez não tenham nada a dizer. Então, daí essa deformação no nosso comportamento intelectual. Trata-se, contudo, de uma questão sensível aqui da responsabilidade epistêmica, porque a pessoa pode não estar sabendo que está sendo epistemicamente irresponsável. O agente epistêmico pode simplesmente ter aprendido as regras epistêmicas erradas. Ele não tem culpa disso. Por exemplo, um amigo meu que fez uma exposição para provar a existência de Deus, mostrando que, segundo as estatísticas, é extremamente improvável que exista um planeta em alguma galáxia tão maravilhosamente adequado para o desenvolvimento e surgimento da vida e da vida inteligente como a Terra, com a temperatura e pressão perfeitas. Além disso, dizer, não muito longe, existe um planeta gigantesco, Júpiter, que atua como um guarda-chuva que nos protege dos asteroides que vêm do espaço. Ele atrai os asteroides que caem em Júpiter. Se não tivesse, eles poderiam cair na Terra. Então, Deus foi tão magnânimo que colocou Júpiter entre os asteroides e nós. Júpiter, aquele planeta gigante. Então, só a existência de Deus justificaria tal coisa. Agora, duas possibilidades. Ou estava sendo epistemicamente desonesto, o que certamente não é o caso, eu conheço, ou ele foi epistemicamente ele foi epistemicamente doutrinado a aceitar certos cálculos, rejeitar outros, e alguns calcularam dessa forma, mas Hawkins, que foi um matemático fabuloso, não tentem chegar perto da capacidade matemática de Hawkins. Ele pensava o contrário, pensava que o universo está populado de seres vivos tão inteligentes quanto nós, em outras galáxias e outros lugares. Sem falar que a ideia de que Júpiter é um guarda-chuva colocado lá por Deus é bem fantasiosa. Imaginativo, o meu amigo. E eu garanto que a resposta certa é sem perceber, ele leu apenas os textos que confirmavam o que ele queria concluir e aprendeu de modo algo equivocado que um filósofo deve ter compromisso com a melhor fantasia e não com a hipótese mais plausível. Aqui no Brasil isso é comum, talvez na influência da filosofia francesa, mas nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Oxford, em Cambridge, em Harvard, ele teria muita dificuldade com a sua exposição, porque ele seria imediatamente acusado de ser epistemicamente irresponsável, sem saber. Mas vamos lá. Finalmente, o autor distingue entre internalismo epistêmico egocêntrico, focado no argumento que a gente é capaz de discernir, e o externalismo epistêmico não egocêntrico,
que é tipicamente não egocêntrico, porque ele permite as outras considerações, que as considerações epistêmicas sejam feitas por outros para saber se o agente é ou não racional, e não a partir dele próprio. Inclusive, a pessoa pode saber e ser racional sem saber que é racional, mas simplesmente por suas ações. Exemplo, o cão que sabe a hora em que seu dono irá chegar pelo seu comportamento. Nós sabemos que ele sabe que o seu dono irá chegar, porque ele corre para a porta. Para onde vão os cães? Um poema em prosa de Baudelaire, e ele diz que eles vão a trabalho, vão a passeio, eles fazem as mesmas coisas, os cães da rua, que os seres humanos normais, de forma mais relaxada. Mas são racionais em seu comportamento. Se você perseguir o cão de rua por toda a vida, hoje em dia não existem mais quase cães de rua. Ou então, o meu conhecimento do fato de que Cabral descobriu o Brasil. Eu não tenho a menor ideia de como e quando eu aprendi isso. Eu não sou capaz de justificar, dizendo que isso eu li no livrinho tal, mas eu sei que eu sei, outros sabem que eu sei se me perguntarem. Isso não é tão bom exemplo. Então, parece ganhar aqui um externalismo epistêmico não egocêntrico, que deve incluir o internalismo epistêmico. E, finalmente, a segunda apresentação do famoso tríplico de Francis Bacon, talvez o melhor pintor inglês do século XX. Isso não tem nada a ver com o nosso assunto.